Tem dias em que o mundo parece mais escuro, mesmo com o sol brilhando lá fora. Você desperta, mas não acorda. Os olhos se abrem, mas nada dentro de você se move. A luz que invade o quarto pela fresta da cortina não aquece, não ilumina, não desperta, só passa. Como se o dia tivesse começado, mas não para você. O corpo se arrasta como se carregasse toneladas de coisas invisíveis. Coisas que ninguém vê, que ninguém pergunta, que ninguém suspeita. Mas você sabe que elas estão ali. Sabe porque sente. Todos os dias. Cada gesto vira um esforço. Cada pensamento é como areia movediça. Quanto mais tenta escapar, mais afunda. E o tempo? O tempo parece de borracha. Estica, distorce, enrola. Mas não passa. Lá dentro há uma mistura estranha. Uma ausência de tristeza profunda com a ausência da mínima alegria. Um lugar cinza, suspenso, onde nada explode, mas tudo pesa. Uma espécie de anestesia da alma. Você sabe o nome disso? Talvez não precise saber, mas precisa sentir. E você sente. Vem então aquele pensamento que chega sem fazer barulho. Será que eu estou falhando? Como se sentir o que você sente fosse sinal de fraqueza. Como se o mundo tivesse te ensinado que só os fortes continuam sorrindo, mesmo quando o peito está em cacos. Mas essa é a mentira que nos contaram. Nem tudo que aperta é fracasso. Nem toda pausa é derrota. Às vezes, é só a alma pedindo ar, pedindo silêncio, pedindo cuidado. Porque um dia difícil não é o fim. É só uma fresta. Uma fresta por onde escapa tudo aquilo que você empurrou para debaixo do tapete por tempo demais. Tudo aquilo que você segurou para não preocupar ninguém. Para continuar funcionando. Para caber. Mas a verdade é que ninguém vê. Ninguém vê o quanto você tenta. Ninguém vê o quanto você segura o choro no meio de reuniões, entre frases automáticas de tá tudo bem. Ninguém vê o nó que aperta o peito quando você deita à noite e o silêncio pesa mais do que qualquer palavra. Mas eu vejo. Se você está aqui ouvindo isso agora, é porque algo dentro de você ainda pulsa. Mesmo que fraco, mesmo que cansado, mesmo que em silêncio. É por isso que esse vídeo existe. Não para te dizer o que fazer, mas para te lembrar que você sente. E quem sente, ainda vive. Você não precisa entender tudo. Não precisa se levantar correndo. Hoje, talvez tudo o que você precise seja ficar. Só isso. Ficar. E escutar o que esse dia difícil está tentando te dizer. Porque, às vezes, é no fundo do poço que a gente ouve, pela primeira vez, a voz que vem de dentro. E ela nunca grita. Ela sussurra. E se você conseguir ouvir, tudo pode começar a mudar. Se essa mensagem falou com você, se tocou em algo que ninguém vê, então não guarda só para você. Curte esse vídeo agora e se inscreve no canal. Aqui a dor não é julgada, ela é acolhida. Clica no like para que mais pessoas encontrem esse espaço de respiro no meio do caos. E ativa o sininho, porque às vezes tudo que a gente precisa é ouvir a coisa certa, na hora certa. E pode ser que esse vídeo seja isso, para alguém que você nem imagina. Você não precisa de respostas agora. Não precisa entender tudo, consertar tudo, nem resolver o que te aperta por dentro. Às vezes, o que mais cura é ser visto, sentido, acolhido. O que você precisa é de presença. Uma presença que não te julgue, que não tente te consertar, que apenas diga em silêncio: eu sei, eu tô aqui. Porque há dores que não sangram, mas ferem. Que não fazem barulho, mas implodem dentro do peito. E o mais cruel é que ninguém percebe. Você segue funcional com a mesma roupa, a mesma rotina, o mesmo tá tudo bem automático. Mas por dentro há um grito mudo, um pedido sufocado, um cansaço que ninguém vê. E mesmo assim, você tenta. Mesmo sem vontade, você vai. Mesmo sem fome, você come. Mesmo sem esperança, você segue. Essa é a parte que o mundo ignora. A coragem silenciosa de existir mesmo quando tudo em você pede para parar. Isso é força. Força não é estar bem o tempo todo. Força é continuar, mesmo quebrado. Força é sentir e ainda assim não se endurecer. Ninguém vê o esforço que é sair da cama quando a alma pesa.
Ninguém imagina o quanto você hesitou antes de responder aquela mensagem simples, o quanto tudo virou demais. Mas mesmo assim, você não desiste. E isso é raro. Isso é nobre. Você ainda sente. Ainda chora quando ninguém está olhando. Ainda se importa. Ainda se move. Não porque é fácil, mas porque, no fundo, há algo em você que ainda acredita. E isso basta. Não se culpe por estar cansado. Não se culpe por não dar conta. A vida não é uma prova, não tem gabarito. Hoje, talvez o que a sua dor esteja dizendo é: me escuta. Porque a dor, quando é ouvida com verdade, vira caminho. E o primeiro passo para a paz não é se livrar do que sente. É aceitar que sentir também faz parte de viver. Há um cansaço que o sono não cura. Uma exaustão que não passa depois do fim de semana, que não melhora com um filme, uma distração, uma conversa jogada fora. É um cansaço que mora fundo, que se acumula devagar como poeira em lugares que ninguém limpa. Um cansaço de quem sorri por fora e grita por dentro. Um tipo de solidão que insiste, mesmo quando há gente em volta. Você se acostuma a segurar, a ser o apoio, a cuidar de todos enquanto ninguém percebe que, por dentro, você está se desfazendo em silêncio. A alma começa com sussurros. Depois, aperta o peito. Tira o gosto das coisas, o brilho dos dias até que de repente tudo vira esforço. Coisas simples como tomar banho, responder mensagens, sair de casa, parecem enormes. E você se julga, acha que está falhando. Mas não é fraqueza, não é preguiça, é exaustão emocional. E às vezes, essa exaustão tem raízes antigas. Começa quando você, ainda pequeno, teve que ser grande demais. Quando aprendeu a engolir o choro, a não incomodar, a agradar para ser aceito. Você aprendeu que ser forte era calar, era sorrir mesmo com vontade de sumir. E agora, adulto por fora, você carrega dentro de si um emaranhado de dores que ninguém nunca soube que existiam. Você tenta ser funcional num mundo que exige produtividade, mas não pergunta como está sua alma. E você sente demais. E isso é raro, é bonito, mas também é difícil. Porque ninguém te ensinou a sentir sem se culpar. Te ensinaram a engolir, a controlar, a esconder. Mas agora não dá mais. O corpo sabe, a alma sabe. E a dor que pulsa não é castigo, é alerta. É o início de uma libertação. Quando ela grita, é porque não quer mais viver em silêncio. Você não precisa se consertar, só precisa, aos poucos, se escutar. Com verdade, com coragem, com carinho. Talvez você ache que está no fundo, mas... E se esse fundo for, na verdade, o único lugar onde o chão finalmente para de ceder? E se for ali, exatamente ali, nesse escuro em que ninguém te encontra, que você comece a se ver com clareza pela primeira vez? Isso não é romantizar a dor. É reconhecer o que ela veio dizer. A dor é um limite. Basta silencioso. Ela chega quando você se abandona em nome de tudo. Quando silencia o que sente para agradar, para pertencer, para sobreviver. E então o dia difícil chega. Aquele dia que tudo pesa, que a mente parece confusa, turva, onde as palavras não fazem sentido e o corpo só quer parar. Aquele dia que parece o fim. Mas se você olhar com coragem, pode ser o começo. Porque quando a alma cansa, ela não desiste. Ela grita, ela quebra as máscaras, derruba as paredes, tira o automático do ar. Você pode estar chorando agora, em silêncio, com raiva, confuso, mas está aqui, e isso importa. No meio do caos, no meio da bagunça, você escolheu escutar. Permaneceu. E isso, por si só, já muda tudo. Muita gente foge, muita gente corre de si mesma. Você não, você está encarando. E isso é coragem. A coragem de não mais fingir, de não mais sorrir só por educação, de respirar sem performance, de ser. Talvez o que você chama de queda seja, na verdade, o momento da travessia. E toda travessia é exigente. Ela te tira o que é falso para devolver o que é real. Te esvazia para te devolver a verdade que estava adormecida. A sua verdade. Aquela que você sufocou para caber no mundo, mas agora não precisa caber. Agora você pode simplesmente ser.
Você chegou até aqui, sentindo, escutando, existindo. E isso muda tudo. Um dia difícil não precisa ser o fim de nada. Às vezes, ele é apenas o ponto onde tudo se revela. O lugar onde as máscaras escorregam, onde os ruídos cessam, onde o coração, mesmo cansado, sussurra que ainda está aqui. Porque você não é o que te aconteceu. Não é a dor que sente, nem os dias que parecem grandes demais para você. Você é quem levanta mesmo sem entender por quê. É quem respira fundo no meio do caos, quem insiste mesmo quando nada responde. E isso é força. Não a força dos heróis que nunca caem, mas a dos humanos que, mesmo caindo, não desistem de sentir. Talvez você não saiba como seguir. Talvez tudo ainda pareça pesado, mas não subestime o poder de simplesmente continuar aqui. O poder de estar presente. Porque a cura não exige pressa, ela exige verdade. E quando você para de fingir, tudo começa a se reorganizar. A vida não quer que você seja perfeito, ela quer que você seja inteiro, que aceite seus vazios sem culpa, que abrace suas pausas sem vergonha, que olhe para si sem medo. E você está aqui, isso já é tudo. Você não está só. Mesmo que o mundo não entenda sua dor, há algo maior caminhando com você. Uma força que sobreviveu a tudo que te feriu. Uma luz que nunca se apagou, só ficou escondida por trás das tempestades. E quando o sol sumir, lembre-se, ele não deixou de existir. Ele só está esperando. E assim é com você. Sua luz ainda vive aí dentro, talvez cansada, mas viva. E ela vai voltar a brilhar. Não importa quanto tempo leve, porque tudo que é verdadeiro sempre volta. Agora, respira fundo. Se esse vídeo tocou algo aí dentro, curta agora e se inscreve no canal. Não por obrigação, mas para continuar essa caminhada juntos. Alguém aí fora precisa ouvir isso. Alguém que talvez esteja no seu lugar de ontem. Clica no like, compartilha essa pausa e fica por perto. Porque aqui, a dor encontra voz e quem sente encontra caminho.